Hoje não é um webinar, é um meeting entre Carlos, que está aqui, Carlos Rezende, psicólogo que trabalha com as plataformas RX e HG, e eu, Marcos Sinico, CEO da RH99. Então, a gente resolveu praticamente gravar esse meeting, esse vídeo, que vai ficar lá nos webinários, para como se fosse um debate, um bate-papo sobre EPV. E esse EPV, o Carlos vai explicar o que é, ele vai trazer um exemplo de como é que ele desenvolveu isso dentro de uma empresa, e a gente vai trocar ideias. Conforme ele vai mostrando, eu também não conheço esse projeto, a gente vai fazer aqui, eu vou ter perguntas provavelmente, tá? Então, Carlos, pode começar. Maravilha, Marcos. Obrigado aí. Oi? Obrigado pelo convite. Fazendo só uma pequena correção, né? É o EVP, é o Employee Value Proposition. Eu sou disléxico, então não adianta. Mas eu também não tem problema, não. Não importa a sigla, mas importa o que foi feito. Eu vou compartilhar minha tela aqui, Marcos. Me fala se você está vendo. Está aparecendo aí para você? Está aparecendo, ok, apareceu. Só projetar aqui. Bom, fala o que é o EVP, antes de mais nada. O que é, o que representa, o que é interessante para uma empresa ou não. Maravilha. Eu não só vou mostrar e falar como foi feito isso, mas a importância do EVP e dessa marca da liderança para uma organização. O EVP é o Employee Value Proposition, a proposta de valor para o funcionário. Repete. EVP, vai com calma. É o Employee Value Proposition em inglês, que, na verdade, é a proposta de valor para o funcionário. Tudo que rege a experiência do funcionário na empresa e o tanto que essa empresa é uma marca empregadora. É uma marca que tem a capacidade de atrair, de reter talentos, de manter essa população motivada, mobilizada, com alta performance. Eu diria que hoje em dia, Marco, é um dos temas que os RHs, as grandes empresas e as organizações estão se organizando com base nela. E eu quero mostrar aqui, dentro dessa experiência, como a gente utilizou o raio-x e o Human Guide na definição e no desenho dessa proposta de valor para essa empresa. Tá? Mas também, junto com isso, a gente quis fazer um trabalho de criar a marca da liderança, esse código comum da liderança, que ajuda muito nesse processo de desenvolvimento. Eu não vou citar o nome da empresa, óbvio, mas só para caracterizar um pouco. É uma empresa que é uma startup, mas que rapidamente ela não só cresceu, ela recebeu grandes investimentos, ela partiu por premissa e por valores dos sócios, desenvolver cultura de pessoas, de equipe. Então, esse trabalho foi feito exatamente para ajudar nesse processo de organização. Tá? Marco, fique super à vontade para perguntar a hora que quiser, interromper, para a gente conversar. Não, pode deixar. Eu vou deixar você falando fluido, qualquer coisa, eu intervir. Então, resumindo, EVP é uma metodologia, certo? E que você pega essa marca, você segue uma metodologia e você respeita vários parâmetros para você obter esse EVP. É isso? Exatamente. Ok. E ela é brasileira ou é internacional? Não, é internacional. É um movimento internacional, inclusive a própria Gartner, que traz vários materiais sobre isso, é uma grande tendência nas empresas, inclusive, Marco, porque o EVP vai falar da reputação dessa empresa, reputação do ponto de vista dos funcionários, da atração, mas também ela impacta o marketing das empresas também. Tem muitas empresas focando no EVP, porque tem que ser uma empresa com reputação para os clientes, para o mercado, mas também para os funcionários. Então, o EVP ele conversa muito com o posicionamento de marca que a empresa precisa ter. Né? Então, é uma espécie de ISO
9 mil, 14 mil, etc. Você tem ou não tem? Não tem score em cima disso? Não tem uma certificação, tá, Marco? Não tem um órgão que certifica o EVP da empresa, não tem isso, mas tem princípios que regem essa questão de marca que eu já vou apresentar, alguns parâmetros de como a gente monta esse EVP numa organização, tá? Bom, deixa eu até contar um pouco da história, porque o nosso trabalho não foi só montar o EVP, mas assim, a gente fez todo o trabalho de desenvolvimento organizacional nessa empresa. A gente já atuou nela com o Raio-X há pelo menos 4 anos, nessa fase inicial e depois dela já investida, já com outro grande grupo junto. Então, mas o que a gente fez nesse trabalho? A gente fez todo o mapeamento dos profissionais da empresa, por meio do Human Guide e do Raio-X. A gente já iniciou essa empresa, acho que foi a primeira vez que eu usei o Raio-X lá no início. A gente traduziu isso em competências, nos perfis. A gente implementou também, junto com isso, um programa sólido de desenvolvimento de lideranças e o desdobramento nas equipes. Então, a gente fez desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de liderança, e aí a gente começou a traçar os principais atributos da cultura, a formação dessa marca da liderança e essa jornada de cultura para formar e para desenhar esse EVP, tá? Então, só para entender que a gente não foi só para desenhar o EVP, mas a gente foi para fazer toda essa jornada de desenvolvimento na organização. Um dos pontos que a gente olha, né, quais são os atributos funcionais, aquilo que é o diferencial da empresa. É fundamental para um desenho de EVP que a gente tenha a característica do que é único naquela empresa, né? Não adianta copiar EVP de outras empresas, porque você não vai ter esse caráter diferenciador que ela tem. Mas eu tenho que olhar também para os aspectos disfuncionais, as coisas que não vão bem na empresa e que precisam ser mudados, alterados, ao mesmo tempo aqueles aspiracionais que, de repente, a empresa não tem ainda, mas ela precisa atribuir. Então, a gente olhou para essas 3 dimensões e dentro, para criar, inclusive a referência do Gartner, para criar um EVP, é fundamental olhar para os atributos organizacionais, olhar para a estratégia, a missão, a visão, a cultura dessa empresa, olhar para os atributos de carreira, o que ela tem de desenvolvimento de carreira, de acompanhamento de pessoas, de possibilidades de crescimento. Olhar para a liderança é um aspecto fundamental no EVP, né, que é o estilo de comunicação, as competências de liderança, qual que é essa marca, esse código comum que essa empresa tem, se tem ou se não tem, né? Mesmo que a empresa não tenha isso desenhado, isso está nas entrelinhas, isso vai aparecer de um jeito ou de outro. Mas quando a gente não controla, a gente não consegue evoluir e não consegue trabalhar nas melhorias desses aspectos. Mas também olhar para a questão da remuneração, dos benefícios, de todo o variável que essa empresa tem. Inclusive, trazendo um pouco do que a gente percebeu, era uma empresa que tinha um turnover baixíssimo, tinha um desejo de trabalhar aprendendo, era uma população bem jovem, né, que lidava com tecnologia, tinha um respeito muito grande pela liderança e um desejo muito grande dessas pessoas crescerem na organização. Mas a gente entrevistou várias pessoas, talentos, lideranças, e a gente ouvia que a remuneração é ok, é boa, não é boa, mas assim, está de mercado. Mas o valor de trabalhar naquela empresa era pelo potencial de crescimento. Dava um prestígio. Mas deixa eu só te interferir. Quando você diz assim, o turnover é baixo, o pessoal é jovem, quanto tempo é isso aí que você falou? 1 ano, Olha, 2, 3? quando a gente entrou nessa empresa, obviamente desde a formação, a gente estava aí com 2 anos, 2 anos de atuação e turnover baixíssimo. Sim, podia até contar as pessoas que saíram e por que elas saíram. Então era muito, muito, muito baixo mesmo, né? Óbvio que essa empresa cresceu absurdamente depois, mas eu quero falar deste contexto dessa empresa no momento que a gente construiu tudo isso, tá? Mas era bem baixo, né? E óbvio que, mas faltavam, por ser uma empresa jovem, faltavam muitos processos, faltava estrutura, líderes
ainda sem uma base de formação. Inclusive, tinha um pedido, quero aprender aspectos e ferramentas de liderança. Tinha um desejo grande da empresa trabalhar nesses pontos, né? Deixa uma curiosidade. Se é assim, vamos falar assim, ainda está se consolidando a organização, né? E o pessoal é jovem, o estilo das pessoas é mais para o lado empreendedor e apostando. Vamos lá, vamos que vamos, não é isso? Obviamente que tem um estilo empreendedor, inclusive a gente trouxe esse espírito para a marca. Eu vou te mostrar lá o desenho do Somos, né? Qual que era o espírito dessa empresa. A gente trouxe exatamente isso para que a empresa não perdesse essa característica dela, que era um diferencial. Legal. A empresa era startup e queria manter essa essência. Essa pegada, né? Essa pegada. Isso era fundamental para o processo, era um atributo forte de cultura naquele ponto, entre todos, dos sócios, a liderança e dos liderados. Mas uma coisa que chama atenção, Marco, é que essa empresa ela optou desde o começo de fazer tudo muito organizado, todo mundo CLT, todo mundo com plano de benefício, assistência médica, e que não era o padrão, não só das startups, mas desse setor que essa empresa atua, tá? Bom, então a partir disso tudo, obviamente a gente usou o Humanguide muito em diversos aspectos, mas também a gente fez entrevistas individuais, entrevistamos talentos, entrevistamos líderes e também empresas externas, fornecedores que trabalhavam com eles. A gente falou com as empresas de RH que prestavam trabalho para recrutamento e seleção, entendendo essas características, tá? E aí a gente vai para as análises. Então, a gente viu que o perfil do grupo era exatamente esse daqui, ou seja, sensibilidade, imaginação e qualidade. Desculpa. E com contato. Então, você vê que tem aspectos de acolhimento, de cuidado, de ajudar o outro, de troca. Então, isso era muito, muito presente e muito efetivo. Tem alguns aspectos, a liderança compensava esses atributos com mais força, com mais estrutura, então tinha um equilíbrio. A força não está bem equilibrada, né, eu diria, e a exposição está razoavelmente para cima, sabendo que no Brasil, a maioria do Brasil, não, no mundo, a exposição normalmente é atípica, né? Atípica, existia aqui, isso começou a impactar em próprias entregas. Era um grupo que em diversos setores, né? Não só de atendimento a cliente, mas em desenho de programas, eles tinham aquele desejo de fazer algo perfeito, algo muito bem feito. Então, com isso, muitas vezes demorava muito tempo, porque queriam atingir na melhor parte. O uso da acessibilidade com qualidade aqui e com a imaginação. Então, muitas vezes, não se argumentava tanto com o cliente, não defendia ideias, apesar da exposição ela ser bem presente aqui, mas obviamente numa média. Mas estrutura tem, né? Bastante. Estrutura tem. Então, é uma composição muito interessante aí de compensação de fatores, né? Então, você tem aí uma diversidade de fatores bem interessante. Mas, além disso, Marco, a gente usou muito os fatores raiz, né? Porque, até aprendendo aí com você e com a Gisele, que do raio-x é fundamental que, além da gente entender os fatores, que a gente entenda os macrogrupos e os grupos raiz. Então, a gente fez também um levantamento com base nisso, inclusive usando eles no desenvolvimento de equipe. Como era um grupo muito jovem, a gente usou a lógica aí dos super-heróis, né? Mostrando que para grandes responsabilidades, Só deixa eu te encurtar um pouquinho, para quem está ouvindo e nunca ouviu falar o que é macrogrupo e macrogrupo raiz, eu vou tentar explicar o mais rápido possível. O perfil analítico do Humanguide, ele dá 32 mil e alguma coisa de possibilidades de combinações. Tá? Nós fizemos uma redução desses dados e nós encontramos... você ia falar disso? Eu já estou me adiantando. Não, mas pode, eu estou até pronto aí para você mostrar. Então, e desses 32 mil e combinações, nós temos essa lista de macrogrupos, assim... vamos lá, conscienciosidade, concretização, firmeza, etc.
que estão dentro de uma conscienciosidade, que ele é um macrogrupo, mas ele é o nome do macrogrupo raiz. Ou seja, para falar claro, 32 mil virou 27, de 27 virou 6. É isso. Esses que estão na linha aqui, amarela, em cima, são os raízes. E os que estão embaixo são os que fazem parte da abertura. E a pessoa pode, por exemplo, fazer um Human Guide, viver no perfil compacto. Uma hora fui transformação, vamos dizer, 2 anos depois eu fui persuasão ou carisma. Por quê? Por quê? Porque ele deu um split, mas depois eu vou entrar em detalhes sobre isso, tem um vídeo que fala sobre isso, por que é possível que a pessoa seja vista uma hora como transformação, outra como realização, ou diplomacia, etc. Mas ele jamais muda o macrogrupo abertura. Esse abertura nunca será conscienciosidade. Eu estou falando nunca, eu nunca peguei. Eu peguei, sim, 30% de transformação foram para carisma, por exemplo. Ou de amabilidade, a adaptação foi para 30%, foi para prudência. Mas no macrogrupo raiz, nunca saiu. E é nisso que se baseia o raio-x, e é disso que agora o Carlos vai falar, por que ele se baseou em cima disso. E embaixo, se vocês veem, são as áreas de atuação básicas. Então, conscienciosidade, se você voltar um pouquinho, Carlos, você vai ver finanças, manutenção operacional, análise, controle e auditoria. Alguns se repetem, por exemplo, no vendas está aqui em abertura e vendas está em realismo também. Não tem problema, mas essas são as macro-áreas de atuação. Então, abertura tem uma correlação, uma associação muito forte com essas áreas de atuação embaixo. Isso é extremamente útil para ele fazer esse tipo de análise e levantar para frente. Bom, desculpa ter te interrompido. Não, importantíssimo, Marco, mas esse é um aspecto que a gente trabalhou no grupo, né? Como é um grupo jovem, a gente trabalhou muito essa coisa do super-herói, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, olhando a questão da criptonita e dos superpoderes. E aqui, a gente, para cada grupo, a gente fez essa análise, ou seja, todo mundo que tinha abertura, aqui embaixo vinham os nomes deles, né? E como é que era a composição desses grupos raiz em cada setor, e depois a gente fez a mesma coisa para a empresa inteira. E ao fazer isso para a empresa inteira, a gente começou a ter dados aí de cultura, de características, que me ajudou muito a desenhar o EVP da organização. Inclusive, esse aqui, Marco, era o desenho, era a característica desta empresa, ou seja, você foi em cima, né? A abertura é uma empresa muito voltada para marketing, publicidade. E não é a maioria no Brasil, hein? Você sabe, você viu os dados, né? Conscienciosidade está em primeiro lugar, quase. Em primeiro lugar. Eu vou mostrar esse comparado com os dados de mercado que você me passou, que eu achei muito interessante. E aí é por isso que é fundamental a gente conhecer a realidade desta organização, deste setor, que provavelmente atraiu pessoas com motivações específicas para esse segmento. Então, uma coisa compensa a outra. Então, aquilo que eu falei de ter um EVP único, quais são as características únicas que juntam essas pessoas, que mobilizam essas pessoas, você vê que tem esses fatores de abertura, aqui ficou até mais fácil ver, outra forma de apresentar, abertura, amabilidade e idealismo, né? Inclusive, alguns aspectos que a gente começou a trabalhar que faltava alguns processos. Então, muitas vezes a questão faltava alguma coisa de conscienciosidade para estruturar, para organizar. Então, a gente começou a trabalhar também o que falta, né? Oi, Marco. Interessante. E aqui a comparação, isso que o Marco trouxe. Olha a abertura, né, 34% vezes da população brasileira. Isso o Marco tirou ontem, né? Eu atualizei todos os dados que a gente tinha. Está fresquinho. Está fresquinho aqui. Realismo, ó, você vê, 6% na empresa e 26% na população brasileira. A determinação até que bateu, né? O idealismo muito alto. Mas olha, se você olhar conscienciosidade e realismo, que dá na população brasileira 30%, 41%, 42%, 43%, olha só, nessa empresa tem pouquíssimo, 6, 12, né?
Isso é verdade. Então, de novo, isso nos deu base e a gente, obviamente, não usou só isso, a gente usou as entrevistas, a visão da empresa, a estratégia, tudo aquilo que a gente falou do EVP, mas isso aqui deu uma consistência muito grande para a gente criar todo esse foco. Então, a gente percebeu que era essa empresa jovem, pulsante, querendo organizar e preparar, mas como fortalecer isso nessa empresa empregadora, nessa marca empregadora que quer continuar mantendo e crescendo. Um detalhe a empresa, os sócios dessa empresa usaram toda essa organização interna até no processo de investimento e de venda da empresa. Isso, inclusive, tem estudos, Marco, que mostram que os aspectos intangíveis, né, eles têm um valor muito grande na avaliação de um valuation de uma empresa. Eu estou falando de marca, de cultura, que são aspectos intangíveis, mas que contam muito num processo de venda, de valuation de uma organização. Né? E aí, com base nisso, aí eu já estou indo do que a gente trouxe de resultado. A gente criou o Somos. Qual que é esses atributos que a empresa tem? E aí, lembrando, não só o que eles são, mas o que eles querem ser e aquilo que eles não querem ser também. Então, a gente trouxe essas em palavras, em descrição, em manifesto, o que é isso. Então, a primeira coisa, somos inquietos. Né? Até aquele perfil de ideação e de abertura, essa é uma característica deles. E aí a gente descreveu, para nós não há lugar de calmaria, somos inquietos por natureza, movidos pelo potencial de fazer mais e melhor. Somos curiosos, irremediáveis, acreditamos no movimento fluido da vida. E assim por diante. Então, esse era um dos atributos que a gente desenvolveu. Somos ágeis, apesar da força ali estar no meio termo, mas a gente queria estimular isso. Muitas vezes se buscava o perfeccionismo, mas eles tinham que ter agilidade no tempo, na entrega. Aqui tinha aspectos aspiracionais que a gente trouxe. Então, somos movidos pela velocidade que nasce com a tecnologia. Sabemos que o impossível é para muitos o jeito de dizer não dá, mas para nós ele só depende da melhor sacada. Então, a gente traduziu isso nesses aspectos. Né? Somos comprometidos, você vê a característica aí de qualidade, de sensibilidade muito forte. Né? Somos cuidadosos, eles tinham um respeito muito grande pela diversidade, pelo cuidado. Existia uma política muito bacana na época de um apoiar o outro, um ensinar ao outro. Né? O pessoal empático, né? Sensibilidade. Uma sensibilidade muito alta. E, obviamente, que a gente quis sair do perfil do grupo para um posicionamento da empresa de cultura. Né? E aí, uma comunidade de líderes para o futuro. Além disso, Marco, a gente trouxe um negócio que foi muito interessante, que eram os atributos da liderança. Né? Então, a gente traduziu isso em competências e comportamentos de liderança. Eu acredito muito quando a empresa tem um código comum de liderança, ajuda que eu não dependa de um líder específico, que tem uma característica. A gente tem um conjunto, uma comunidade de liderança preparada para isso. Então, em cada temas do Somos, a gente desenvolveu, né, o que é o ser inquieto. Tem a ver com o senso de conformismo, o pensamento empreendedor, a versatilidade, o ágeis, velocidade de resposta, pensamento estratégico, o comprometido, responsabilidade com a entrega, resiliência, determinação para superar obstáculos, capacidade de empatia. E aí a gente foi mais, né? A gente traduziu comportamentos esperados para essa liderança. Obviamente, isso aqui foi base de treinamentos, de desenvolvimento, seria meio que um manual, entre aspas, de como exercer liderança nessa organização. E aí, obviamente, com comportamentos esperados, tipo, o senso de inconformismo, o líder precisa demonstrar claramente capacidade para buscar novas oportunidades. Como ele faz isso? O líder reage a resistências internas. O que é um pensamento? Então, a gente foi desdobrando isso com comportamentos esperados para a liderança. Em todos esses aspectos, né, somos ágeis, com senso de urgência, somos comprometidos, somos cuidadosos, né, cuidando dessa empatia, desse senso de coletividade, desse respeito à diversidade esperado. Então,
Foi um conjunto nessa organização, e inclusive a gente fez um manifesto geral, porque um dos atributos mais importantes do EVP, Marco, é a capacidade de comunicar isso. Não só comunicar através de canais formais, né, de comunicado, seja nos murais, nas plataformas, em todos os lugares, mas principalmente a comunicação que sai da boca do líder. Tem estudos que mostram que essa é a comunicação mais efetiva. O que o líder faz impacta positivamente numa comunicação em torno de 80%. Eu tenho certeza disso. Exatamente. Óbvio que a gente tem que ter vários recursos, mas o cuidado... Mas o exemplo é o mais forte. Né? Não tem como. A gente é preparado biologicamente para isso. A gente tem um neurônio espelho que a gente aprende muito mais com o exemplo. Né? O ser humano é assim. Perfeito. E aí, Mar, esse foi um resumo de como a gente usou o Rio Mangade para todos esses aspectos. Né? Obviamente, eu quero aí te ouvir e, quem sabe, até demonstrar um pouco como a gente tirou esses dados do Rio Mangade. Eu estou com ele aberto, do raio-x, estou com ele aberto aqui, a gente pode fazer até algumas simulações. Não dessa empresa, tá? Eu estou usando o seu padrão lá. Não. Vamos fazer o seguinte, sim, é possível, mas acho que isso aqui pode ser objeto de um outro vídeo complementar, número 2, sobre isso, porque nós estamos dando uma pílula de 35 minutos, e o recado está dado. Eu entendi perfeitamente, eu achei claro, etc. Eu gostaria que como nós vamos jogar no nosso canal do YouTube, que alguém que comentasse alguma coisa, mas nós vamos fazer o 2. Como a gente vai estar na nossa área de biblioteca, lá de webinários, a gente volta o 2 e a gente mostra com exemplo prático. E a gente faz curtas, senão o vídeo fica meio longo demais, eu acho. E a gente vai direto ao assunto, tenta condensar. Não sei, eu acho isso. Não, perfeito. E eu aproveitar, quando você falar disso, eu quero dizer uma coisa que tem no RX que está latente, ele foi projetado para isso. O que o Carlos, você me falou? Você falou, a empresa não existe uma igual à outra. Não tem. É como uma pessoa, não existe um igual ao outro, porque a experiência que você teve, que eu tive, e que cada um teve, nasceu num determinado ecossistema, num determinado tipo, teve as experiências únicas. É impossível ter uma pessoa que seja igual a outra. Como é impossível, eu acho, uma empresa também. A empresa faz a mesma coisa. Tudo bem, mas não é a mesma coisa. A empresa teve uma constituição de pessoas que foram construindo ela, deixaram, de alguma forma, marcas, sem dúvida nenhuma. E essas marcas estão. Então, o que a gente tinha projetado no raio-x que ficou desligado e por um dia nós vamos atualizar, nós vamos colocar, que tem um certo custo para fazer isso. Ou seja, memorizar tudo, toda a evolução, se a empresa tiver lá, ou a boa parte que interessa para ela dentro do raio-x, o que a gente pode fazer? Identificar como é que foi a história, como é que ela resolveu os problemas, o quanto esquizofrênico ela pode ter sido num determinado tipo de departamento ou não. E corrigir os erros futuros, e identificar, talvez, olha, o soft power aqui começou a funcionar de uma forma melhor, aqui não, precisou mais de determinados tipos porque o mercado reagia dessa forma. Ou seja, você consegue, e cada um com a sua unicidade. Isso é importantíssimo para quem vai fazer um trabalho que nem o teu. Ok, você pegou uma empresa jovem, startups, mentalidade startup, é de esperado um pouco esse tipo de comportamento, e obviamente ele é único por causa do tipo de pessoas que compunham e meio ambiente, e tipo de mercado. Mas se você pegasse uma empresa, por exemplo, já consolidada, já se regrou, fez as normas internas, etc., sofreu com isso, e ainda mais, você pode ter como base um histórico para você identificar o que funcionou, passado é passado, mas como agiram e que tipo de resultado isso pode dar. Isso pode ser esclarecedor para uma diretoria. Eu vejo assim. Eu concordo plenamente, e aconteceu com isso, porque ela saiu de uma startup para uma empresa gigante.
Inclusive, eu continuei, depois que ela participou de uma grande fusão, eu continuei fazendo o trabalho exatamente por isso, por ter essa memória, por ter acompanhado obviamente, parte dessa organização, mas isso é fundamental poder resgatar, até para que a gente, ao simular o futuro, a gente olhe para o passado. Sem dúvida, base para pensar esse futuro. O que seria de nós sem a história, né? Também é complicado. Desde que a gente começou a escrever a história que nós temos. Mas uma coisa que eu acho fundamental, e de novo, o Raio-X nos ajudou muito a ter essa... Porque, pegando todos os relatórios, pegando toda a base, a gente não ia conseguir chegar nesses aspectos. Então, acho que essa dinâmica que o Raio-X apresenta, ela é muito rica para tudo, para avaliar a empresa, para desenvolver pessoas, mas para também traçar aspectos estratégicos, como foi esse aspecto, que inclusive ajudou na própria venda da empresa. Acho que isso foi um aspecto que ajudou no valuation desse processo. Legal. E também você tem que não esquecer o seguinte, que sem o raio-x ia ser mais caro você fazer isso. Não, sério mesmo, isso aqui não é propaganda nem não. O raio-x você consegue mapear todo mundo em 10 minutos, se quiser, e já começar só ter todo o trabalho intelectual e de reuniões e meetings e devolutivos para fazer o que... Trabalho braçal deixa que o software faz, não é? E na época não tinha o PAC. O PAC ainda não estava. Não tinha PAC, é verdade. Foi recente, então eu não usei. Inclusive, nessa época eu usei o perfil cultural do Human Guide, que ajudou a avaliar também, mas com o PAC, cara, facilitaria muito mais isso, né? Então, ajudaria bastante nesses processos, né? Bom, Carlos, eu vou parar aqui e... Legal, e vamos fazer um segundo bate-papo com exemplos práticos. Eu acho que vai ser bem enriquecedor. A gente faz pílulas, tá bom?